Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui de novo, mais uma vez, no nosso estudo, né, do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos começar o capítulo 3º, que tem como título Há muitas moradas na casa de meu pai. Começando aqui, o Evangelho nesse capítulo nos traz uma citação da Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo que vai de 1 a 3. Que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, lá onde estou, vós estejais também. E continuamos o Evangelho, no subitem diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam num espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo a situação do espírito, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. O meio onde ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito. Enquanto uns não se pode afastar do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados ficam vagando nas trevas, os felizes usufruem de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, perseguido pelos remorsos e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, padece sob a pressão dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, desfruta as doçuras de sua inefável felicidade, porquanto ali também há várias moradas, ainda que não sejam circunscritas nem localizadas. Diferentes categorias dos mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre esses mundos, existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. A vida moral é quase nula. As paixões reinam soberanas. Porém, à medida que a vida moral se desenvolve, né, a influência da matéria diminui, de tal forma que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários há a mistura do bem e do mal, com a predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento existente. Ainda que não possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se, entretanto, em razão da situação em que se encontram e da sua destinação, e baseando-se nos seus aspectos mais característicos, dividido de uma maneira geral, da seguinte forma: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiações e de provas, onde o mal domina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar obtêm novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal,
e mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas. Eis porque o homem nela está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando atingem em determinado mundo o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para um outro mais avançado e assim sucessivamente, até que cheguem ao estado dos espíritos puros. Os mundos são estações em cada uma das quais os espíritos encontram os elementos do progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para eles é uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, assim como é um castigo prolongarem sua estada em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda que aqueles que foram forçados a deixar, por se obstinarem em permanecer no mal. E a destinação da Terra, causas das misérias terrestres, é o outro subitem que nós vamos aqui estar estudando, né? Muitas pessoas se admiram por encontrar na Terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros. Daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se colocam, o que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê toda a humanidade, mas apenas uma pequena parte. Realmente, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra comparada à população total desses mundos? Bem menos que a de um pequeno lugarejo em relação a um grande país. A situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espantoso, se levarmos em consideração o destino da Terra e a natureza daqueles que a habitam, né? Uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade seria feita se eles fossem julgados pela população dos bairros mais humildes e sórdidos. Em um hospital, só se vêem doentes e estropiados. Em uma prisão, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, que se considere a Terra como um bairro, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, visto que ela é, ao mesmo tempo, tudo isso, e se compreenderá por que as aflições superam as alegrias, porquanto não se enviam pessoas saudáveis para um hospital, nem as que fizeram mal algum para as prisões, e nem os hospitais, nem as penitenciárias são lugares de prazeres. Ora, assim como uma cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões. A humanidade não está toda sobre a terra. Assim como se sai do hospital quando se está curado, ou da prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a terra e vai para mundos mais felizes, quando está curado das suas enfermidades morais. Bem, e aí o estudo que nós estamos trazendo hoje para nossas reflexões, né? Quando a gente coloca aqui a questão dos diferentes estados da alma na erraticidade. E aí eu queria abrir um parênteses aqui, porque acredito que muitos estariam me perguntando, ou se perguntando, o que é erraticidade, né? É uma boa pergunta, né? E nós não temos como ir adiante nesse estudo de hoje se nós não compreendermos o que vem a ser erraticidade. Erraticidade vem da palavra errante, né? Então, quando a gente desencarna, quando o corpo físico nosso morre, nós vamos estar vivendo no outro plano da vida, na parte espiritual.
mas ainda numa situação de espíritos que está em erro, está aqui na caminhada para chegar à felicidade, para entender as leis de Deus, para poder cumpri-las naturalmente, como Jesus as fez. Então, se eles estão como espíritos desencarnados, mas ainda estão numa situação de espíritos errantes que precisam reencarnar uma nova jornada para continuar esse trabalho de burilamento do ser, deixando suas imperfeições, né, trazendo os valores pregados pelo Mestre Jesus, de amor, né, conseguir chegar a esse estado, né? Então, este estado que nós vamos estar é o estado de erraticidade, é o estado do espírito entre uma encarnação e outra, em que ele ainda precisa reencarnar, pois que ainda não conseguiu compreender corretamente, né, a lei de Deus, não conseguiu compreender, como eu digo assim, é saber da lei, entender e vivenciá-la, né? Porque a gente tem que viver de acordo com como Jesus viveu. Ele não foi nosso guia, não foi nosso modelo. Então, de posse dessa informação, vamos já entrar, né? A gente entende que, meu Deus do céu, o universo é enorme. Deus criou tantas galáxias, tantos sistemas solares, tantos planetas, que a gente olha o céu e os cientistas que se dedicam a esse estudo colocam com milhões de galáxias, milhões, ou se tornar até bilhões de galáxias. E se você botar as galáxias, o tanto que tem de sistemas solares em cada uma e o tanto de planeta que tem em cada um desses sistemas solares, a gente admitir que Deus criou tudo isso para o nada, entendendo que só a Terra tem a vida humana, é um contrassenso, né? Porque não teria utilidade. O universo, a gente sabe que ele é infinito. Para quê? Só para a gente olhar o céu e se admirar com sua beleza? Será que Deus se daria esse trabalho só para isso? Tá certo que ele nos ama, mas ele quereria tanta coisa para o nada. A gente tem que observar que tantas estrelas, tantos planetas, tantos sistemas, né? A gente nem sabe que existe, mas existe. Então, não pode ser isso. Agora, é lógico que a gente viaja pelo universo, a ciência viaja pelo universo, e até hoje ela afirma que, cientificamente, só na Terra tem a vida humana. Mas a vida humana é como a gente compreende com este corpo. Não é? Num outro planeta, este corpo não resiste. Mas a vida humana não somos nós. O corpo é só uma vestimenta deste ser que sou eu. Mas essa vestimenta, em outro planeta, não consegue se manter agregada à matéria, né? Os elementos, os átomos, as moléculas. Então tem que se fazer diferente. Só que eu não conheço ainda. Né? Só que eu não conheço como que isso é possível. Também hoje a gente entende, num outro ambiente que é hostil para nós, que nós não conseguimos viver naturalmente, do jeito que nós somos, hoje nós compreendemos que é a vida. Quando a gente olha para o fundo do mar e a gente vê os peixes vivendo lá e eles não se afogam. Nós, como estamos aqui, como fomos concebidos pelo Pai, nós nos afogaríamos, não é verdade? Mas eles lá vivem naturalmente, porque o seu corpo está acondicionado para este ambiente, para essa atmosfera. Então, isso que nós temos que entender. Moradas são muitas, são infinitas. Nós não vemos a vida como nós compreendemos, porque a sua constituição física é adequada para aquele orbe, né? E os nossos sentidos não percebem também. Nossa visão, ela não vê tudo, né? Ela vê o que consegue impressionar ao sistema optativo, não é isso? Então a gente vê que quanto é belo e infinita essa criação. A gente vem lembrar um momento que Jesus fala que o Pai trabalha sempre, trabalha até hoje, né? E ele também. Então a gente vê o tamanho da criação do Pai. E o amor, porque ele dá tempo todo a condição para nós crescermos, evoluirmos. Um planeta, né, que nós vivemos,
que nele reúne as condições de momento para nós. A hora que nós formos evoluindo intelectualmente, moralmente, compreendendo as leis divinas, compreendendo a mensagem que Jesus nos trouxe, o planeta Terra como está, de repente não nos suporta, não tem nada para nos oferecer para nós continuarmos na nossa marcha, nossa caminhada. O que ele faz? A possibilidade de oferecer um outro ambiente que nós possamos continuar a nossa marcha, o nosso progresso. Não é isso? Então a gente vê quanta beleza, quanta beleza. A gente coloca até uma colocação que ele fez aqui de um pensamento, melhor dizendo, desculpa, que aí muitos de nós temos quando a gente olha o dia a dia aqui da sociedade, em que a gente vê tanta coisa ruim, tanto mal, e ele faz essa situação, ele faz essa exemplificação, que a humanidade, ela não está só na Terra. Então, o que nós estamos vendo aqui, que é a humanidade da Terra, é um pedaço pequeno do que é a humanidade, né? Do que é essa humanidade criada por Deus. Né? E trazendo para o nosso dia a dia aqui, se a gente for olhar como ele também exemplificou, nas penitenciárias, nos hospitais, nos locais insalubres, né? Quanta coisa que a gente vê de dor, ou de ignorância, ou de violência, de crueldade. Mas é uma característica daquela região. Toda a Terra é isso aí? Não. Em toda a Terra tem pessoa em situações de barbárie? Não. Em toda a Terra não tem ninguém numa situação que já vivencia o amor, ou pelo menos faz uma boa parte dela um ensaio. Nós temos que ter essa visão. Se a gente compara os dias de hoje, a nossa Terra aqui, na sociedade da nossa Terra, comparamos com lá para trás, nós já progredimos. Existe o mal? Existe. A leitura fala mais na frente, né, da característica da Terra. Então existe. É dessa condição nossa ainda. Mas quanta coisa nós já não fazemos mais. E o que fazemos? Fazemos num grau tão pequenininho e choca a grande maioria aquele efeito. Já não é visto assim como uma coisa natural, é visto como uma coisa absurda. Não é isso? E aí, eles fazem aqui uma classificação desses mundos como um mundo mais primitivo, um mundo intermediário e um mundo melhor, vamos dizer assim, né? Um mundo mais superior. Isso uma certa classificação, uma noção. E ele, dentro disso aí, dessas três faixas, inferior, superior e intermediário, ele dá mais uma divisãozinha, que é uma divisão geral, que não é só essa divisão, como ele coloca aqui, de mundo primitivo, mundo de expiações de provas, mundo de regeneração, mundo felizes, né, mundo celeste. Não é só isso. Né? Tem mais nuance entre um e outro, mas é só para a gente entender essa realidade. Ele coloca aqui: mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Né? Então, nós éramos nesse mundo só instinto, brutos, não tínhamos muita sensibilidade, não tínhamos muito conhecimento. A moral nossa era totalmente outra, na verdade, que nos choca hoje, nos agride. Nós continuando a evoluir, né? Então a gente passa por uma outra classificação de mundo de expiações e de provas, onde o mal domina. É onde nós estamos, de expiações e prova. Nós temos que expiar as nossas falhas e temos que passar por provas para mostrar como que nós estamos. Entendemos o que o Cristo falou? Compreendemos o seu amor? Já colocamos em prática? Ainda não. Aqui tá bom, aqui tá mais ou menos, aqui tá complicado pra caramba. Então, a gente vai, se nós estamos errando ainda, nós vamos escolher o que nós estamos plantando. Né? Nós vamos escolher o que nós estamos plantando.
mas também aquilo que a gente vai entendendo que em nós não está legal, e nós, por nosso livre-arbítrio, nos manifestamos no sentido de mudar essa situação, mudar a nossa realidade, nós pedimos e somos agraciados com a oportunidade, ou com as oportunidades, de botar à prova se realmente nós entendemos, se nós conseguimos pôr em ação, se nós conseguimos perdoar o nosso irmão, se nós conseguimos dar a outra face, se nós conseguimos amar, certo? É o mundo de expiações e provas. Continuando, aí ele classifica o mundo de regeneração. Tem o mal? Tem ainda, mas já está bem mais suave. O bem já começa, né, a querer mostrar suas asinhas. Então é um refresco, é uma pausa, vamos dizer assim, que para a batalha que nós estamos tendo hoje de expiações e provas, dessas nossas lutas. Então a regeneração vem dar esse descansozinho, né? Essa pausa, essa condição de dar uma respirada, mas o mal ainda existe. E a gente continua nessa marcha evolutiva. E qual é o próximo mundo que vem? Os mundos felizes. Aí sim, oh, como é bom. A gente observa nessa categoria de mundo, vamos dizer assim, que ali sim o bem já domina. O mal existe, pouca coisa. O bem domina. É a marca registrada. É para onde nós queremos ir e para onde nós vamos. Onde o bem domina, fica fácil amar, fica fácil ser bom. Recebemos estímulos a todo momento disso. É muito mais difícil fazer o mal, porque já passamos por todas essas dificuldades e vimos quanto isso nos agride, quanto isso nos faz infeliz. Já conhecemos, então já evitamos. Continuando de novo esta marcha, porque é sempre isso, né? Qual é a proposta de Deus? Uma marcha para a evolutiva, um progresso para a perfeição. Para a perfeição. Foi isso que Jesus fez nos mostrar aqui no dia a dia nosso, quando o encarnado estava conosco neste mundo. Então, nos mundos, continuando, passando pelos mundos felizes, onde o bem já predomina, a gente tem os mundos celestes ou divinos, que são a morada dos espíritos puros, onde o bem reina inteiramente. Oh, glória! E parou? Parou? É o fim? Não, né, meus irmãos? Porque quando a gente chega nessa situação que o bem reina inteiramente, a gente está feliz? Tá. Mas a gente já está nesse estado, a gente se preocupa com quem está vindo nessa caminhada. Não foi isso que Jesus fez? Não se preocupa com nós e não veio mostrar como fazer, não veio se colocar como o nosso guia, nosso irmão amado. Então, o trabalho é constante. O servir e o amar é constante. Não tem um fim. Toda essa escala é para nos preparar, para nos transformar em filhos de Deus, né? Em irmãos que querem realmente, que compreendem realmente que tem que se amar e que tem que amar o próximo, porque o próximo é o seu irmão. Na verdade, a gente quer a nossa felicidade, mas também quer a felicidade do nosso irmão, porque a gente ama. Isso é uma característica que nós já estamos nesse mundo de espíritos puros, né? Que o bem já se faz 100% ali presente. Né? Então, os espíritos encarnados em um mundo, também uma outra coisa interessante de falar, eles não estão ligados a este mundo indefinidamente, porque o mundo ele é regido pelos seus habitantes, mas os seus habitantes, cada um deles, fazem as suas escolhas. É o livre-arbítrio dado por Deus para cada um de nós. Então, de acordo com as escolhas que nós fazemos, nós vamos acelerar a nossa caminhada, vamos errar menos porque fizemos boas escolhas, ou não, vamos errar mais porque fizemos escolhas infelizes. Então, diante disso, pessoas vão chegar num ponto que na Terra, como a leitura nos traz,
ele não tem condições de vivenciar outros valores, outras coisas. Não tem mais. É o aluno que, no final de um ano, ele passou de série. Ele vai continuar na mesma série? Não. Ele vai para a série seguinte, porque outras oportunidades ele lá terá. Não é? Então não tem esta coisa. Então que nós possamos, seguindo o exemplo do Mestre Jesus, ter ele como nossa referência, como nosso guia, e em prece, em vigilância, entendendo a mensagem do Mestre de amor, fazermos boas escolhas. Pedimos, Pai, nos oriente, nos ajude a ser vigilante, para que possamos fazer as nossas boas escolhas como Jesus nos ensinou. E aí nós vamos passando de orbe em orbe, de mundo em mundo, né? Até nós chegarmos nessa situação de espíritos puros e que o bem está inteiro em nós. Não é verdade? Então, com essas reflexões, eu convido vocês para continuar em seus lares. Com essas considerações que nós fizemos, pegue o Evangelho em casa, faça essa leitura, chame um familiar, o seu irmão, o cônjuge, né? O filho, para junto trocar essa ideia, fortalecer ou confirmar o laço de se ajudarem na caminhada, porque todos estão juntos no lar. Né? Alguma coisa nós temos que nos chama a viver em conjunto. Vamos fazer isso. Vamos refletir, vamos pensar em como caminhar, em como progredir, em como passar por essas divisões, né, que foram apresentadas hoje a nível didático, porque as divisões têm várias nuances, mas o objetivo é o mesmo: chegar ao Pai, sermos felizes, amar, saber o que é amar e servir ao próximo, como todos que nós admiramos fazem, né? Encabeçado pelo nosso Mestre Jesus. Então, meus irmãos, muita paz a todos. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade que vocês me dão, né, de, junto comigo, fazer esse estudo do Evangelho. E que possamos todos nós continuarmos nesse estudo do Evangelho de nosso Senhor Jesus, na semana que vem, numa outra etapa dessa caminhada de reflexões do Evangelho. Fique com Deus, muita paz e até semana que vem.